E aí pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Hoje pessoal, eu vou gravar um vídeo aí sobre, até gravei um vídeo agora sobre reações de apoio, resolvi um exercício por lá. Só que é o seguinte, antes da gente resolver um exercício propriamente dito, eu vou fazer o processo de introdução. Por que é importante, pessoal, esse processo de introdução? Porque a gente começa a entender os resultados. A gente começa a entender o que está acontecendo ali com aqueles resultados, por que aqueles resultados se deram daquela maneira. Então é muito importante que a gente entenda, porque às vezes só batendo o olho ali no exercício, a gente já mais ou menos entende quanto que vai dar. E a gente vai fazer a conta e só vai bater se a nossa concepção inicial ali está certa ou se está errada. Então, na minha opinião, isso é o mais importante. Porque fazer conta a gente vai fazendo aqui, vai fazendo ali, erra aqui, erra ali, acerta ali. Então, sem entender o que a gente está fazendo, fica difícil. Por quê? Então, o que eu fiz aqui? Ó? Eu desenhei, esse exercício aqui, um exercício muito básico, mas que serve para a gente entender. Então, primeira coisa que a gente tem que entender, ó, tenho cargas de 20 e tenho cargas de 30 kN. Então, pessoal, primeira coisa que a gente tem que entender, todo carregamento que chega numa estrutura, que chega numa viga, a viga é um elemento de transferência. A carga chegou na viga, ela quer distribuir para os pilares e mandar essa carga para a fundação, de preferência o mais rápido possível. Então, entendido isso, se toda a carga que chega em uma viga, ela tem que ser descarregada no solo, o solo precisa reagir, certo? A mesma intensidade dessa carga, para que essa estrutura fique estável. Então, a gente tem que entender o seguinte, ó, se eu tenho 50 kN descarregando nessa viga, eu preciso ter uma reação aqui, ó, de baixo para cima. De quanto que vai ser essa reação? Eu não sei, porque as cargas estão a 2 metros desse apoio, estão a 5 metros desse apoio, então são distâncias assim distintas. Então, a distância que essas cargas estão nos apoios, elas vão me dizer quanto que está chegando de carregamento em cada apoio. Então, só para a gente entender, eu vou desenhar aqui rapidinho, porque muita gente pensa que a gente faz esses tipos de exercícios, lógico que são exercícios na maioria das vezes fictícios, mas por quê? Esses carregamentos, eles têm que chegar em algum lugar, ou em uma fundação, ou em um bloco, uma estaca, eles têm que descarregar em qualquer lugar, em algum lugar eles têm que descarregar. Então, essas cargas que estão pontuais, eu posso dizer o quê? Uma caixa d'água que eu tenho aqui em cima de uma viga, ou outra caixa d'água aqui, só usando como exemplo, porque são cargas pontuais, carga que eu coloco ali, ela não está distribuída em todo o tramo da viga. Então, essas cargas pontuais, elas têm uma característica para elas chegarem no solo, e eu noto que aqui a gente tem uma carga inclinada. Então, eu vou dizer que aqui essa carga seja de 80 kN. Então, o que a gente tem que entender de uma carga inclinada, pessoal? Que uma carga inclinada, ela não é apenas uma carga inclinada, ela carrega com ela duas componentes, porque se essa carga está inclinadamente, inclinando assim, ó, vai gerar, eu vou querer empurrar essa viga para cá, porque ó, essa carga está chegando aqui, eu vou querer empurrar essa viga para cá. Notem que aqui é um apoio fixo. Então, esse apoio fixo, ele restringe a viga para andar nesse lado aqui, ó. Então a viga não consegue ir para cá. Então, se essa viga não consegue ir para cá, eu estou tentando empurrar essa viga. Do que eu empurro essa viga, eu vou gerar uma tração aqui. Então, quando vocês forem modelar a estrutura de vocês, tem que levar em consideração tudo isso aqui. Então, uma carga inclinada vai me gerar uma componente na horizontal e uma componente na vertical. Então, à medida que eu estou empurrando essa viga para cá, eu também estou descendo com ela assim, ó, ao mesmo tempo. Só que por ela estar inclinada, vai me gerar duas componentes, uma vertical e uma horizontal. Então, essa parcela a gente tem que calcular pelo ângulo. Vamos supor que eu dei um ângulo de 30 graus aqui, ó. Então, cada inclinação que ela chega na viga, ela gera componentes diferentes. Isso é fato, isso é geometria básica. Então, a gente tem que entender isso aí. Se a gente entende isso aí, pessoal, a gente consegue interpretar os nossos resultados. Então, não adianta só baixar a cabeça, fazer um monte de conta e não entender o que a gente está fazendo. Então, o princípio básico
é saber que todas as cargas que chegam numa viga, elas vão descer para algum lugar, vão descer para uma fundação. Essa fundação precisa reagir com intensidades dependendo de cada ponto que esteja localizada essas cargas, ou seja carga pontual, seja carga que ela esteja chegando inclinadamente, que vai gerar essas componentes que eu acabei de falar. Então é muito importante que a gente entenda esse processo antes mesmo de estar fazendo contas ali. Por quê? Quando a gente for fazer os nossos somatórios de forças em X, somatório de forças em Y, o que é somatório de forças em X? São os carregamentos que estão chegando ali horizontal, tentando empurrar essa viga de qualquer forma. Então, se está chegando um carregamento horizontal aqui, imaginando que meu dedo seja uma viga, vamos supor que esteja chegando um carregamento de 20 kN, ou seja, vamos supor que o vento está tentando empurrar a minha estrutura. Eu preciso de uma reação desse lado da mesma intensidade que o vento está empurrando, senão essa viga vai querer vir para cá. Então precisa de alguma coisa que trave aqui, que dê essa mesma reação de mesma intensidade. Então se eu tenho isso aí e a gente consegue entender, isso fica tranquilo. Então a somatória de forças em X seria na horizontal. O que seria a somatória das forças em Y? Seria os carregamentos que estão chegando. Então se eu tenho um carregamento chegando na vertical, eu preciso ter uma reação de baixo para cima na vertical também, certo? E os momentos? Se eu tenho algo aqui, eu tenho aqui, meu dedo é um pilar, e eu tenho carregamentos aqui que tenham chegando nessa caneta, vai tentar girar a minha viga nesse sentido, certo? Fazendo um momento aqui. O que eu tenho que fazer para compensar esse momento? Eu tenho que ter alguma coisa que empurre essa viga de baixo para cima também, ó, para poder compensar o momento que a minha estrutura fica em equilíbrio. É para isso que a gente faz os nossos somatórios, para a gente entender por que os carregamentos, quais são as consequências que esses carregamentos estão chegando nas nossas fundações. Então isso aqui é o básico, a gente não está trabalhando nem com conceito aqui de inércia, de rigidez, de nada. A gente está trabalhando só com as cargas propriamente dita, sem se preocupar com isso no momento. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado aí de alguma forma. Se gostarem, se inscrevam no canal e até uma próxima.